Oi, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal de YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A gente conversa agora com o cantor, compositor e pianista Zé Manuel. Zé Manuel lançou um álbum maravilhoso ano passado, chamado Do Meu Coração Nu, que continua reverberando. Ele tem vários temas tratados ali, mas foca principalmente na resistência e na questão contra o racismo, né? Um disco bastante atual e reúne também diferentes linguagens, formas, né, apresentadas nas 11 faixas. Eu queria falar com o Zé Manuel aí desse disco, aí, como é que foi essa ideia, por que ele resolveu fazer esse projeto. Primeiro, quero agradecer também pelo papo, estou feliz de estar aqui contigo. Eu vinha sentindo essa necessidade já de trazer os assuntos que perpassam, né, a minha vida fora do palco para a minha música, né? Eu que vinha fazendo uma música muito mais falando sobre outras questões que eu via que não necessariamente estavam ligadas ao meu dia a dia. Se não que eu não vá mais fazer, né? Mas eu senti essa necessidade e resolvi trazer para esse trabalho, né? Zé, como é que foi a escolha desse repertório? Né? Um repertório bastante, parece bem pensado, né? Porque ele trabalha com várias linguagens, tem textos lidos, né? Num instrumental Sim, seu, tem uma parte de poesia, né? Da Bel, falando a poesia Bel, uma pernambucana também, como você, né? isso. E mandando a mensagem também muito forte. Eu queria saber como é que você construiu esse repertório de 11 faixas desse disco. Eu vinha pensando e sonhando com esse disco já há um bom tempo, assim, na verdade, alguns anos, né? Eu vinha executá-lo mais ou menos um pouco antes do início da pandemia, mas eu já vinha pensando muito nele, como tudo que eu faço, assim, eu penso muito, passo muito tempo pensando, elaborando, enfim. Então, eu já fui chegando mais ou menos nesse formato, né? De abrir também uma janela para o diálogo com outras pessoas, porque ao mesmo tempo que eu queria falar sobre uma comunidade, eu não queria ser o porta-voz, né? Assim, nesse país miscigenado e com tantas riquezas e com tantas, enfim, dentro da comunidade preta também existe muita riqueza e não tem essa coisa da unificação, né? A gente se unifica na hora de reivindicar direitos, enfim, mas a diversidade está dentro da comunidade preta, como está dentro da comunidade indígena e de todas as comunidades, né? Então, eu queria ter esse diálogo com outros artistas e com outras vozes, exatamente para ter essa diversificação também na música e no discurso, enfim, e poder trazer, de alguma forma, um pedacinho, né, dessa riqueza, enfim. Então, por exemplo, tem Belpuan, como você citou, né, que é uma poetisa, historiadora pernambucana. Tem Beatriz Nascimento, né, que é sergipana, uma historiadora muito importante também, com uma fala também muito importante dela. Ao mesmo tempo, Beatriz é sergipana como a minha mãe, então ali também tem laços também familiares que eu estou construindo e costurando assim dentro do disco, né? E aí tem Lettieri Slate, tem Lued Luna, enfim, Gabriela Riley, né? Enfim, tudo que está ali tem um significado, assim, né? Para trazer um pouquinho dessa diversidade, um pouquinho desses diálogos, né? Meus fora dos palcos, fora do estúdio, né? Que são pessoas que eu também me relaciono, né? Enfim. Essa construção dessas linguagens, de que essas falas que você coloca nas faixas, né, é complexo isso dentro de um CD, né, porque é pouco comum isso. As pessoas até colocam em um ou duas faixas, né, mas você manteve isso, né, durante quase todo o trabalho, né? Eu queria que você explicasse como é que é você trabalhar com essas linguagens diferentes, né, dentro da música. Pois é, foi uma coisa que eu precisei negociar um pouco assim com o Luizão Pereira, né, que é o produtor, por exemplo, a ordem das músicas, né, porque tem aquele lance, né, de você pôr as músicas numa ordem que elas funcionem musicalmente, né, porque uma vai puxando a outra, enfim, e não necessariamente às vezes musicalmente ela condizia com o que eu queria dizer na narrativa, né, do disco. Então, assim, a gente testou vários formatos, né, nesse sentido, assim, da ordem, né, várias ordens, né. Eu, inclusive, achei que as pessoas não fossem, porque hoje em dia você ouve música no YouTube, você ouve música no Spotify, não sei se as pessoas vão ouvir do jeito que eu estou propondo, né, com essa narrativa, né, de início, meio e fim. E eu fiquei surpreso porque as pessoas ouviram, assim, no geral, as pessoas ouviram e comentaram muito essa coisa da narrativa, de estar bem clara e de estar de forma muito objetiva, assim,
no disco, né? Então foi um pouco uma surpresa, assim, tipo, ter apostado nesse formato e perceber que ele funcionou, né? Assim, porque hoje em dia está tudo tão, né, muito mais aberto e solto, assim, né? Você não pega um disco e põe ali para ouvir, né? Você ouve ali, de repente, vem um comercial do YouTube, que não é assinante, né? Eu vi um comercial do Spotify, ou enfim. Mas foi uma surpresa perceber que, sim, as pessoas ainda ouvem, né? Uma coisa que é proposta, assim, para funcionar dessa forma, acabou funcionando mesmo. Legal, esse disco, né, que a gente está comentando aqui, do Meu Coração Nu, ele entrou nas principais listas aí, né, dos melhores discos do ano de 2020, né, por essa diversidade de linguagem, da forma que você apresentou esse trabalho, né. Eu queria que você falasse especificamente da primeira faixa, onde você trata, parece muito pessoal, né, uma questão, as suas questões em volta, né, preconceito, né, que recai sobre você. Eu queria que você falasse sobre isso, quer dizer, o que te motivou, o que te levou a fazer essa primeira faixa, que é uma faixa bastante forte aí, né, que conta, me parece, autobiográfica. Isso, assim, na narrativa do disco, o disco começa exatamente com a história antiga, como ponto de partida, né, como algo que vem de muitos anos até hoje, como eu falei, nesse looping eterno, assim, e a partir dali para onde a gente quer ir, né. É uma música que é ao mesmo tempo, como eu falei, assim, pessoal, e ao mesmo tempo estou falando de uma questão mais ampla, né, porque eu acho que essa violência, ela atinge não só a mim, né, como um homem negro, mas atinge a minha família, atinge os meus amigos, atinge pessoas próximas e a minha comunidade, o meu bairro, e enfim. Então, é uma coisa que nos afeta de várias formas, inclusive sentimentalmente. Você se abala vendo aquelas notícias todos os dias, né? Nesse país violento que a gente vive, muito mais violento com essas comunidades, né? Contra as mulheres, contra os pretos, contra os indígenas, LGBTQIA+, enfim. Então, é uma música que traça esse paralelo, né? Legal. Ele citou aí a historiadora Beatriz Nascimento, ela está na terceira faixa. É uma música instrumental, né? Com o Zé Manuel no piano, né? Que é sua especialidade também, instrumental. Ele toca piano desde os 9 anos, né, Zé? Isso, exatamente. Comecei cedo. Começou cedo lá em Petrolina. Então, e daí ele extrai um texto, né, de um documentário chamado Da Senzala no Soul, né, que é um documentário conhecido, né, que trata, no final, trata dessas questões do soul, que foi muito discriminado, né, na década de 70, né? Exatamente. E as coisas, quer dizer, o tempo passa, o, o ritmo em questão muda, mas as questões são as mesmas, né? Se você pega o funk, por exemplo, né, ou o brega funk, né, que o Brasil ama, mas não amam aquelas pessoas, né, que criaram aquilo e que difundem aquilo, né? Assim, se você pega essa rejeição, né, na década de 70 ao movimento soul, né, enfim, movimento black, que era um movimento de trazer o orgulho de ser preto, da estética, enfim, tudo isso vinha aliado à música, né? Você pega e traz para hoje em dia, as questões continuam sendo as mesmas, né? Assim, a gente ainda continua sendo guiado pelo mesmo pensamento, né? Assim, que na verdade mostra um atraso, né? Assim, um atraso muito grande. A gente está sempre correndo, tentando ultrapassar, né, esse tempo e não consegue, né? Enfim, mas é isso, né? É daí que vem a palavra resistir, né? A gente está sempre resistindo contra algo que está sempre tentando puxar a gente para trás, né? Lembrando aí que o movimento soul, né, tinha grandes músicos, né, o Tim Maia, o Jorge Ben, né, o Hildon, né, que está aí ainda, né, esse pessoal Exatamente. lutando, né? Gostava desse pessoal também, o Zé Manuel? Eu amo, assim, são pessoas artistas que me influenciam e que, enfim, influenciam o Brasil todo, né? E, aliás, esse documentário, quem não viu, veja porque é maravilhoso e está no YouTube, né? Da Senzala ao Sul. E aí ele vai Legal. puxando outros documentários, outras coisas, que tem muita coisa disponível, né? Enfim, que a gente... E um pouco só, para finalizar esse assunto, foi um pouco por isso que eu comecei a trazer um áudio de WhatsApp, um áudio do YouTube, enfim, porque é a forma como a gente chega a muitos assuntos hoje em dia, né? Através da internet, né? Coisa que se a gente dependesse da mídia tradicional, a gente nunca ia ter acesso, né? Porque, na verdade, há o interesse de que a gente não tenha mesmo, né? Só que hoje em dia a gente tem a internet como um aliado, né, para poder pesquisar, postar coisas. É daí que surge nesse movimento também de muitas pessoas pretas, influenciadoras, enfim, e ganhando espaço na internet, né? Enfim, então por isso que eu quis trazer esses formatos também para o disco. Lembrando ainda que esse movimento soul teve o Cassiano, né, que morreu recentemente, né,
grande Cassiano, que morreu quase esquecido, né? Mas deixou uma obra impressionante, né, Zé? Exatamente, e um baque, né? A gente perdeu também Luiz Wagner, né? Eu tinha, inclusive, no dia em que eu lancei a faixa, foi o dia que ele faleceu, assim, e foi um baque justamente porque era uma homenagem a ele, a Paulo Diniz, né? Que é um cara também que está em Recife, assim, um pouco esquecido, digamos assim, né? Enfim, é um pessoal que a gente deveria ter valorizado mais. A gente fala assim, né? Tipo, eu também sou, e muitos outros artistas, a gente também é um pouco vítima, né, desse movimento de subvalorização, né, de artistas pretos, assim. Mas, enfim, a gente está em dívida, em débito aí com vários artistas que, infelizmente, já se foram e que a gente não vai ter oportunidade de fazer em vida, né? Essa valorização, né? Legal. Você recolheu uma música de terreiro lá no disco, que também não é comum, né? Se recolhe muito canto popular, né? Que é mais, mais fácil encontrar até. De terreiro, o pessoal tem certo preconceito até de trazer isso. É um outro aspecto interessante desse álbum, né? Isso, essa música foi colhida por Guitinho, que participou dessa faixa, né? Guitinho, que é do Terreiro da Xambá, e exatamente, assim, eu não queria fazer isso por conta própria, porque eu não me sentia no lugar de fazer, de colher essa música e cantar ela sozinho, assim, né? Então, quando eu trago o Guitinho, que ele próprio colheu lá dos antepassados dele, né, dos avós, enfim, bisavós, do terreiro dele, tem uma simbologia grande aí também, né, dele próprio estar trazendo esse canto, né? Então, enfim, ele vem junto com a participação de Guitinho, que infelizmente também nos deixou, né? A gente vem vivendo aí, né, desde o início da pandemia, uma sucessão de lutos, né? Que a gente ainda vai processar, né, depois que tudo isso passar. Vai continuar processando, né, depois que tudo isso passar, né? Que pena, né? O disco vai chegando também no fim, tem lá os cantos afros brasileiros, também os tradicionais, né? Você não esqueceu disso, aqueles que as pessoas conhecem mais, né? Mas eles são muito, para encerrar o disco, ele me parece assim muito representativo, né? Olha, isso aqui é o que as pessoas conhecem e ele está muito bonito no disco, né? Esse encerramento que você fez com esse canto afro brasileiro. Queria que você comentasse essa sua relação com essa música afro-brasileira mais conhecida, né? Eu quis fazer uma homenagem aos Tincoãs, né? Tem inclusive o trechinho de um fonograma, né, dos Tincoãs nessa música, a do Pel Baluaê, e também fazer essa oração e esse pedido, enfim, a homenagem ao orixá, né, da cura, né, que é o Baluaê, enfim, das doenças e da cura, enfim, e trazendo justamente para aproximar, né, assim, enfim, é um trabalho que já foi feito e continua sendo feito por vários outros artistas, né, Fabiana Cosa, Tigana Santana, enfim, a gente tem vários artistas pretos fazendo isso e, enfim, eu quis fazer também porque nunca é demais, né, a gente reconhecer e a gente se aproximar mais dessa cultura que é tão rica e que é formadora, né, da nossa cultura, né, como fala anterior a essa faixa que é a Escuta Letieres Slate, ele fala exatamente sobre isso, né, que toda música brasileira é afro-brasileira, né, enfim, de forma resumida ali, mas a nossa música é afro-indígena, né, a base dela, né, assim, é dali de onde se mistura com a música, né, de Portugal, e, enfim, mas a base dela é toda afro-indígena, né, e a gente deve sempre valorizar e trazer para o nosso cotidiano, né. Legal, Letieres é um maestro, né? E sempre cita, né, a importância da música afro, né, nas nossas referências, né, culturais, né? Isso é essencial, isso é inegável, né? Eu acho essa persistência Exatamente. dele em dizer isso, eu acho que reforça essa questão, né? No disco tem essa fala dele, né? Eu queria que você também comentasse, né? Isso, Letieres é a pessoa que está ali, ao mesmo tempo, falando algo muito importante, e ele é uma figura muito importante, né, na valorização dessa música. Ele catalogou, né, enfim, a música do terreiro, ele, enfim, pesquisa e é um cara que difunde também, né, pelo mundo, assim, é um cara super respeitado no mundo inteiro. Então, assim, ao mesmo tempo em que eu estou trazendo uma fala importante, eu estou trazendo aquela pessoa, né, que é uma pessoa que eu também estou reverenciando, assim, no disco. Então, como eu falei no início, né, assim, tudo tem ali mais de um significado, né, assim, além de naquela fala ele está traçando muito rapidamente do jeito dele um paralelo e um histórico, né, vindo do sertão, que é de onde eu sou, indo para Copacabana, no Rio, onde a Bossa Nova, né, na Avenida Atlântica, onde ela surgiu ali,
E são músicas que me atravessam também, que são influenciadoras, né, no meu trabalho, assim. Então, ao mesmo tempo, tá falando também de mim, do que eu faço, tá falando da música brasileira, né, tá falando sobre ele, sobre a comunidade, enfim. É uma fala bem rica dele. Legal, isso é mais uma interferência aí numa faixa, né? Como é que, né? A gente estava conversando das linguagens do teu trabalho, né? No finalzinho Sim, do disco, você bota essa fala do Letieres, né? Que é mais um enfoque assim do novo, né? Que a gente surpreende esse disco, né? Com essa fala. Hoje você, né, Zé Manuel, o que que você sente aí do disco? Muita gente já ouviu, já foi muito indicado aí, né? Como um dos melhores do ano, como eu já falei. Hoje, como é que você percebe assim, as pessoas com relação a esse trabalho? primeiro foi uma surpresa, assim, a recepção, né, porque eu lancei com muito medo de passar despercebido, porque a gente está numa pandemia, né, tá todo mundo meio com a cabeça assim, ninguém tá normal, né, são muitas demandas e muitas coisas que a gente tem que lidar, né, então eu vim observando que muitos lançamentos passaram despercebidos, lançamentos de amigos, pessoas que eu admiro, que eu gosto muito, então lancei com muito medo o disco na pandemia, mas foi uma surpresa, assim, ver a recepção e o quanto ele reverberou e ainda vem reverberando, assim, né? Ele foi muito bem recebido, como você falou, assim, foi indicado como um dos melhores, enfim, essa repercussão, né, assim, ela ainda perdura. Até hoje a gente está trabalhando em clipes para lançar, enfim, tem um que eu tô apaixonado e louco para lançar logo, que é a filha de Beatriz Nascimento, ela é bailarina em Nova York, Bethânia, e a gente está fazendo um videodança também com Bethânia dançando a música da mãe, assim, que vai ser super lindo. A gente vai lançar ainda esse ano. A gente vai fazer o clipe tá começando em pré-produção, né, do clipe com Lued Luna também, da música Não Negue Ternura, que é uma faixa assim que até hoje é muito ouvida, né? Enfim, então a gente ainda continua no embalo aí desse lançamento, né, que foi no final do ano passado. Legal, ele citou aí outra participação no disco, né? Cantora Léo de Luna, a baiana. Legal, Zé. O que deu para aprender aí daqui para frente, assim, tirando desse disco, né? Você falou que ficou muito receoso, mas o que você olha assim para frente que dá para fazer? A importância, né, também, né, de trazer temas atuais, né, para o trabalho, né, musical, né? Isso é inegável, principalmente hoje, né? Nesse Sim, momento complexo e difícil que a gente vive, né? exatamente, assim, eu acho que ficou uma vontade que já reverbera dentro de mim, assim, eu já venho compondo para um próximo disco, exatamente de dialogar mais diretamente com o que eu estou vivendo fora da música, né? Porque eu sou, a minha essência é de músico, né? Assim, eu comecei tocando piano clássico, enfim, que é basicamente música, né? Melodias e harmonias bonitas, assim. E aí, eu comecei a compor letras para emoldurar aquela música, basicamente, assim, né? Então, a partir do momento que eu, nesse disco, estou dialogando também nas palavras com aquela pessoa que está ouvindo, eu comecei a sentir também essa necessidade de dialogar para além da música, né? De não só escrever uma letra para ornar a melodia que eu quero que chegue às pessoas, né? Então, acho que o que fica e que vai reverberar nos meus outros discos é exatamente também dialogar nas letras com as pessoas que estão ouvindo a minha música, né? Legal, queria agradecer aí o cantor, compositor, pianista Zé Manuel. Lançou o importante, é o terceiro álbum solo dele, né? Que fala sobre contra o racismo, né? O pessoal pode ouvir aí, porque esse disco vale a pena, né? Tem o nome do meu coração nu. Muito obrigado, Zé Manuel. Muito obrigado a você, Augusto. Obrigado pelo espaço, pelo papo. Enfim, a gente se encontra por aí, né?